Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. No vídeo de hoje eu vou abrir a caixa do MacBook Pro de 14 polegadas, modelo de entrada com 512 de armazenamento e 16 de RAM, que chegou para substituir o MacBook Air de 512 também, só que com 8 de RAM. E eu vou contar um pouquinho, vou abrir a caixa, depois eu vou contar um pouquinho dos motivos da minha escolha e o que eu estou achando dessa máquina depois de mais ou menos uns 2, 3 dias de uso. Vamos nessa? Então vamos lá. Bom, pessoal, então eu tô aqui, esse vídeo foi gravado no lugar que eu comprei, tá? Então aqui vou abrir a caixa rapidamente aqui, mostrar para vocês, né? Na hora eu não gravei o áudio, estou gravando depois, mas a caixa, mesmo esquema da Apple, aquela linguetinha ali para você puxar e depois o plástico sai na medida do possível, com uma mão só não tava fácil, mas vamos lá, né? Tentar ajeitar da melhor forma possível, porque a outra mão tava com o celular gravando para não perder o momento, né? Que eu queria gravar para vocês a abertura da caixa, que é bem interessante, né? O pessoal sempre gosta, eu gosto muito de ver unboxing, né? Então eu acho sempre bem interessante. Aqui virei a caixa, tirei o plástico, só mostrar rapidamente o que tem dentro. A dificuldade de abrir com uma mão só, dá bem difícil, segura o celular que está gravando e abre. Aqui, bem interessante, agora o material é todo papel, né? É todo de papel, aquela cobertura no Note. Então aqui coloca a criança do lado, né? Vamos aqui para manuais ali, aqui o cabinho de tecido, aqui os manuais e aqui um carregador, tá? No padrão americano, tá? Mas o vendido aqui no Brasil é no padrão brasileiro. E é isso, essa é a caixa do MacBook. Bom, pessoal, então tá aqui a máquina já instalada aqui no escritório, com o tecladinho da Logitech, com o Magic Trackpad da própria Apple e nesse suporte da ROG. Bom, a primeira coisa que chama atenção ela mantém praticamente o mesmo tamanho do MacBook Air. Tá? Por que eu digo isso? Porque o pano que eu uso para deixar ele cobertinho, para não ter poeira quando eu paro de usar, quando ele está fechado, ele ficou com a mesma, dobrado da mesma forma e está cobrindo toda a parte superior do notebook. Então o tamanho é muito semelhante, só que o tamanho da tela você sente. A primeira coisa que causa um impacto muito grande, você sente que a tela é grande, tá? Ela me lembra até o meu MacBook Pro de 15 polegadas, tá? É uma tela grande, é uma tela que cabe mais informação, é mais agradável. Outra coisa que chama atenção, obviamente, o Note. O Note, eu entendo que é mais uma identidade visual do que função, né? Porque você só tem ali uma câmera ali no meio desse espaço todo. Não me incomodou, é aquela história do copo cheio ou do copo meio cheio ou meio vazio, né? Então eu vejo mais como um ganho dessa linha aqui, que era uma borda no meu aparelho anterior, do que a perda do Note. Não acho a melhor coisa do mundo, mas para mim tá ok, não tem problema. Continuando na tela, você sente aqui, ó, eu tô na metade, um pontinho acima da metade, e a tela é muito clara. Eu tinha que usar no máximo a tela do MacBook Air para conseguir essa luminosidade aqui, ó. Então, um pontinho ali na metade ou um pontinho a mais era o máximo de luminosidade que eu conseguia no Air. E aqui, além de ter uma tela mais brilhante, as bordas extremamente finas, são muito bonitas, a tela tem uma resolução muito legal e é uma tela ProMotion, então você tem aqui, ó, a velocidade dela, é aquela história, é usar um celular de 60 Hz e depois pular para um de 120. É exatamente essa a diferença, tá? Então realmente a tela é um show à parte. Aqui descendo para o teclado. O teclado, curiosamente, né, a impressão inicial é de que ele só ficou na cor preta, mas não, essas teclas aqui superiores, elas estão com tamanho cheio, no MacBook Air elas eram estreitinhas, né, uma tecla quase a metade do tamanho, então estão maiores, e o teclado me parece melhor construído, me parece mais gostoso de digitar. Aqui o trackpad é o mesmo, e uma coisa muito interessante, né? Aqui esse último botão é o leitor de impressão digital. Aqui as colunas de alto-falante são muito semelhantes, mas também tem diferença. E uma coisa que eu senti diferença, ó, abrir e fechar essa máquina é um negócio assim, você sente que tem uma qualidade
adicional, tem uma qualidade diferente do modelo Air. Não só abrindo para você sentir, mas realmente tem uma diferença. Aqui nós temos agora 6 alto-falantes, então também o som é muito mais encorpado, o som tem grave, tem agudo e tem médio, mas muito mais, obviamente, eu tinha 2 alto-falantes no Air, aqui agora eu tenho 6, não é diferente. A mesma coisa para os microfones, eu tenho agora microfones que eles chamam de microfones profissionais, fiz alguns testes, realmente a diferença é gritante, a diferença é muito grande mesmo, tá? Agora, outro ponto, né, aqui, conexões. Voltou a MagSafe, gostava, mas assim, não é a coisa mais genial do mundo para mim, é ok. O fio eu achei que fosse entregar um fio um pouco mais rígido, talvez, um pouco mais grosso, sei lá, mas parece resistente, ele fica bem preso aqui. Aqui está a conexão MagSafe. A bateria carrega muito rápido, a fonte desse notebook é uma fonte de 67, e não é a mais rápida, tem uma mais rápida, bem mais rápida do que essa, de 90 e acho que 96, se eu não estou enganado, mas carrega muito, muito rapidamente. Gostei do carregamento. Mas um ponto que chama atenção, aqui nós temos 2 Thunderbolts, né, 2 USBs tipo C, e você pode carregar também a bateria por aqui. Então eu tenho essas 2 opções, e do outro lado, ó, eu tenho mais uma, ainda tenho leitor de cartão de memória, então agora vai ficar mais fácil usar o meu, a minha Osmo Pocket, por exemplo, tirar o cartão, colocar aqui resolvido, e se eu quiser usar um monitor no futuro, ainda tem uma HDMI, tá? Ele é um pouco mais gorducho, sim, mas não chega a incomodar. É mais gorducho, é mais pesado, sim, mas não é uma coisa que você fala, puxa vida, olha, a máquina ficou ruim, ficou muito pesada. Não. Claro que o Air é mais leve, é mais fino, a bateria deve durar um pouco mais, sim, ainda estou nos testes, né? Mas não vi nenhum grande problema, assim, dele ser um pouco mais gorducho, parece até mais robusto, tá? Dá uma impressão de maior qualidade, de algo realmente mais profissional. Aqui, ó, só para mostrar, aproveitar a própria tela para mostrar alguns dados para vocês. Aqui eu vim do Air M1 estondo de 14 polegadas e também coloquei o Air M2 aqui. Veja que as telas são bem parecidas, né? O tamanho está próximo. Por quê? Porque nós estamos falando de 14.2, então saí de 13.3, fui para 14.2, senti diferença sim. E aqui a próxima tela vem com 13.6, está pertinho de 14.2, deve ser uma bela tela. Saí de 8 núcleos de CPU para 10 núcleos de CPU, não, 8, desculpa, que é o meu modelo de entrada. Então aqui eu mantive a CPU, aqui eu saí de 7 de GPU, isso sim é uma grande alteração, uma grande mudança que eu senti diferença, saí de 7 núcleos de GPU para 16, aqui é o máximo, tá? Então saí para 16, realmente uma diferença boa. Aqui eu tinha 8 de RAM, fui para 16, também senti muita diferença. Aqui eu mantive 512 nas duas. Bateria, tá dizendo que é semelhante, ainda preciso testar muito aí para ter certeza. E aqui, só para ficar mais claro, na parte de processamento, olha o salto. Eu saí de 4 núcleos, olha a CPU, eram 8 núcleos, mas 4 de desempenho e 4 de eficiência. Agora eu tenho 10 núcleos, não é tanto assim a mais. Mas são 8 de desempenho e 2 de eficiência. Então realmente isso aqui faz uma diferença grande, que você está alocando 10 contra 4 para desempenho. Então isso aí faz diferença. GPU, saí de 8, né, que o meu modelo não era esse de 7 de entrada, saí de 8 para 16, também dobrou. E aqui também é um ponto que tem que ficar de olho. São 200 GB de largura de banda de memória contra, eu acredito que seria 100 ou menos no chip M1. Aqui eles não indicam essa informação. Então pode ser 100 como pode ser um pouco menos. Tá? Então, realmente, ó, isso aqui esse que é o coração, o motor desse MacBook Pro de 14 polegadas realmente ficou show, ficou muito absurdo mesmo. Aqui de resto, a tela também vale lembrar, né, que agora é uma Liquid Retina XDR, tá? Tem maior resolução,
tem muito mais brilho, que eu tinha comentado com vocês. Eu saí de 400, estou indo para 1000 com um pico de 1600 para conteúdo HDR. Então, isso aqui é muita diferença, gente. É mais do que o dobro, 400 para 1000, tá? Isso sem considerar o conteúdo HDR. E isso aqui também é uma tela ProMotion de 120, até 120, é variável. Então, quem tem celular com 120 de tela sabe que faz diferença. Aqui que eu tinha comentado com relação ao tamanho, olha que curiosidade, a espessura, a parte que o MacBook Air é mais espesso, ele tem 1,61 centímetros e o MacBook Pro de 14 tem 1,55, mas é nele todo, então ele é maçudo, ele é gorducho inteiro, tá? Mas isso acaba se refletindo aqui no peso, né? Você sai de 1,29 do Air que eu tinha para 1,61, tá? Então realmente tem uma diferença. Outro ponto que vale a pena lembrar, a câmera aqui é uma câmera de 1080p, sair de 720 para 1080 também faz uma boa diferença. E aqui o que eu tinha comentado com vocês, né? A questão dos alto-falantes. Então você tem um som muito mais encorpado com um sistema de 6 alto-falantes, tá? Então realmente é compatível com áudio espacial, é muito mais interessante, o som é muito melhor, isso é notável, tá? De resto, gente, olha, acho que não tem mais nenhum ponto aqui diferente para citar. Aqui a bateria, né? Na navegação aqui muda a conta, né? De 15 cai para 11. Aqui na reprodução de vídeo, que estava lá em cima, que é 18 para 17. Tá? Mas ok. Eu uso na tomada normalmente quase que o tempo inteiro, então a situação não é tão ruim. A tela voa e esse computador realmente voa. O que eu senti de interessante aqui também, né, falando mais alguns detalhes desse computador, a velocidade de uso geral, já editei vídeo nele, é um monstro, tá? É estável, é rápido, é realmente muito, desempenho muito bom. Os aplicativos abrem de forma muito mais instantânea, então você clicou, parece que é tudo mais rápido, a resposta de uma forma geral é muito mais rápida. Uma coisa que me chamou a atenção, não sei explicar ainda, vou estudar um pouquinho mais para entender, mas essa máquina aqui, por exemplo, quando eu estou no site da Receita Federal, aquela parte para fazer imposto de renda, tudo, quando eu entrava no MacBook Air, na parte ali de Carnê-Leão, era uma carroça, demorava muito tempo, e não era somente conexão, mas demorava muito tempo para abrir tudo ali. Aqui parece que é muito mais instantâneo, parece que as coisas nos próprios sites, assim, no mesmo dia, eu entrei de manhã e entrei à tarde com essa máquina, a internet estava a mesma e a velocidade foi brutal, foi muito mais rápida, tá? Recuperar o backup aqui também foi bem mais rápido do que na máquina anterior, que eu me lembro o tempo que ficou. Então, assim, estou muito, muito, muito feliz com essa máquina, fiquei surpreso com o desempenho e realmente eu acho que essa máquina vai dar para ficar um bom tempo sossegado agora, porque o desempenho, a construção, é tudo realmente muito, muito top, é muito bom mesmo. Bom, pessoal, e agora eu vou tentar, para fechar esse vídeo, fazer um bate-bola rápido com perguntas e respostas que normalmente aparecem nos vídeos. Primeira coisa, por que você não monta um computador? Com esse dinheiro você monta um PC super potente, com placa de vídeo tal, e pode editar muito melhor, e aquela história toda, gastando muito menos. Bom, primeiro porque há anos eu tenho utilizado os Macs, então eu teria que comprar novos softwares ou assinar novos softwares. Eu tenho o Final Cut comprado, por exemplo. Eu não preciso gastar um centavo nele. Eu teria que gastar com Adobe ou de repente ir para o DaVinci, mas tem toda aquela curva de aprendizado, perderia tempo. Hoje eu faço as coisas bem rapidamente no Final Cut, eu consigo, tudo bem que as coisas são simples aqui, mas eu consigo me virar super bem e perco pouco tempo para criar meu conteúdo. Primeiro ponto. Segundo ponto, eu estou de mudança de casa e na casa nova eu não quero ter um escritório, não quero montar um escritório no meio da casa como eu tenho aqui. Eu quero ficar mais móvel dentro de casa, poder trabalhar na varanda, na sala, onde eu quiser.
E aí, montar um escritório significa eu ter que destruir ali, de certo modo, né, um ambiente, colocando um escritório, ficar com cara de escritório, a casa, coisa que eu não quero mais, né, ter. E aí eu queria fugir disso. A ideia é trabalhar um pouco na varanda, um pouco no quarto, um pouco no sofá, um pouco na sala de jantar, entendeu? Ter algumas mesas para eu trabalhar e também no prédio vai ter também uma parte de coworking, então posso descer e trabalhar lá embaixo também. Então a ideia é deixar a casa com menos cara de escritório, então por isso que eu não monto. Outro ponto, quando eu viajo, eu não gosto de ter uma máquina muito pior. Eu não gosto de ter duas máquinas. Eu acho que faz sentido gastar dinheiro com vários equipamentos para fazer a mesma coisa. Tanto que o iPad foi para minha esposa porque eu estava vendo que eu tinha sobreposição ali e não fazia sentido. Então a ideia é manter uma máquina para fazer tudo. Pensando assim, eu quero ter a melhor máquina e mais compacta que eu puder para levar para qualquer lugar. Então esse é o outro ponto da escolha do notebook. Então quando eu for viajar, seja para o interior de São Paulo, casa de família ou para qualquer outro lugar, eu consigo manter o meu trabalho no mesmo nível, com os mesmos recursos, tá? Bom, outro ponto, por que você não esperou o MacBook Air com chip M2? Bom, MacBook Pro com chip Air com chip M2, eu teria que colocar 16 de RAM nele. Colocando 16 de RAM, ele ficaria mais ou menos $300 de diferença para o Pro de 14 de entrada. Eu pensei, puxa vida, o que você leva mais com esses 300, $400? Depende aí de onde você for comprar. Você leva todas as portas, ou seja, você não precisa mais ficar levando os adaptadores. Você leva uma tela ProMotion de 120, com maior resolução, maior brilho, com 120 Hz. Poxa, é uma senhora tela. Você leva uma largura ali de banda de memória maior, você leva a parte de eficiência ali, de desempenho maior do que no modelo Air. Então assim, você leva um conjunto mais parrudo. Então a ideia foi essa, puxa, eu quero gastar e ficar um tempo com essa máquina. Eu consegui ficar 1 ano e meio com o Air, que não foi tão pouco assim, mas para computador é pouco, mas se tivesse 16 de RAM, talvez eu tivesse conseguido seguir um pouco mais de tempo. Então a minha prioridade foi, puxa, eu preciso ter um processador mais Pro e preciso ter 16 de RAM no mínimo. Foi isso, tá? Ah, por que você não pegou o segundo da linha? O segundo da linha era mais caro e é mais difícil de encontrar. Eu não estava encontrando com facilidade e pelo preço que eu gostaria e que eu podia pagar. Então, aí eu decidi ir no de entrada mesmo e fiquei muito surpreso com o desempenho. Realmente é brutal a diferença para o Air anterior e eu acho que mesmo colocando 16 no Air, não ia chegar perto do que eu consigo enxergar de desempenho nessa máquina, tá? Mas, assim, é questão de gosto. Quem gosta do Air, fica com ele, também é fantástico, tem outras vantagens, não tem ventoinha, é fininho, é uma máquina show. Eu adorei usar essa máquina. Mas aí tudo é uma questão de gosto. Não quis esperar também o M2, o dólar está subindo muito, apareceu a oportunidade de fazer o negócio, eu resolvi fazer e fui embora. Bom, eu acho que eu consegui responder mais ou menos as perguntas mais frequentes, mas aquela história, eu quis gastar um dinheiro que não fosse grande na troca e quis pegar a máquina mais compacta possível, por isso que eu não peguei a de 16 polegadas, acho muito grande, muito pesada, então eu quis pegar a máquina mais compacta e mais potente dentro da minha realidade. Obviamente, podia ter pego um acima, seria melhor ainda, inclusive dá um salto muito bom, a máquina que é de 1 tera e 512, não, é 1 tera e 16 de RAM, só que aí tem mais núcleos de CPU, GPU e tal, dá um belo salto, mas estava fora da minha realidade neste momento, ainda mais que eu estou mudando de casa, tenho outras contas para pagar. Mas é isso. Estou bem feliz com a máquina, fiquei muito satisfeito, achei que ela entrega muito mais do que eu poderia imaginar. Olhando ali em especificações, não parece que vai dar toda essa diferença, parece que o Air e o Pro estão muito próximos. Até você vê ali, tipo, 35%, 30% de diferença em alguns pontos, né? Você até acha que, puxa, é pouco. Só que quando você vê que a parte de desempenho, os núcleos da CPU que são usados para o desempenho, você está com 8 núcleos contra 4 núcleos no Air, isso faz uma diferença. A largura de banda faz uma diferença. Então, assim, no todo, essa máquina é muito melhor.
Então é o que eu falo, claro, se você não tem exigências muito pesadas, pega o Air, que o Air é show de bola, é uma máquina fantástica, ele é muito, desempenho muito bom, leve, sem ventoinha, você não ouve nada, se bem que essa daqui eu não ouvi a ventoinha, parece que não veio com ventoinha, tá? Você não ouve nada. E assim, realmente é uma máquina fantástica o MacBook Air, mas se você tem planos, eu tenho planos de melhorar as edições, de acrescentar mais algumas coisas, eu já estava acrescentando o isolamento de voz por conta de barulho que eu tenho aqui na rua, vizinho e tal, e estava me ajudando muito, mas cada novo recurso que você coloque, por mais que a edição seja super simples, você coloca o isolamento de voz, já pesa pra caramba no Air, no Pro não, entendeu? Você faz uma correçãozinha de cor, já vai pesar no Air e no Pro não vai. Então são pequenos detalhes que mesmo com uma edição simples como a minha, você acrescentando essas novidades começa a ficar muito pesado, começa a sacrificar a máquina demais. Então a ideia é, se você tiver pretensões de fazer trabalhos mais pesados com o decorrer do tempo, aprender a desenvolver software, qualquer coisa parecida, vai no Pro. Se não, vai no Air, que dá para tocar tranquilo. E tem muita gente que mesmo fazendo trabalhos profissionais faz no Air. Eu mesmo fiz durante 1 ano e meio, tranquilo, fazendo um monte de coisa, umas mais pesadas, outras não, numa boa, tá? É que assim, aqui você tem mais conforto. No Pro de 14 você tem mais conforto e tudo flui muito mais rápido e com uma sensação de segurança, assim, de que vai num tirinho muito grande, tá bom? Então é isso, pessoal. Um grande abraço para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.